A guerra entre Israel e Palestina como um divórcio moderno mal resolvido. Para entender o conflito entre Israel e Palestina, mais especificamente entre Israel e Gaza ou Israel e o Hamas, talvez a melhor forma seja tirar isso do campo das bombas e das nações e levar para o campo que todo mundo entende, o campo do divórcio moderno. Sim, o conflito mais antigo do Oriente Médio pode ser lido como um divórcio mal resolvido, cheio de mágoas históricas, sobrepartilhas, medidas protetivas, invasões patrimoniais e alienação dos filhos. Mas não é qualquer divórcio. É o divórcio entre um homem exausto de guerra e uma mulher que não aceita a separação nem os termos da divisão. Para isso fazer sentido, a gente precisa definir quem é quem nessa analogia. O homem moderno, nesse cenário, é o judeu histórico. A mulher moderna, nesse cenário, é o povo palestino. Por quê, doutora? Porque o judeu, como o homem, foi o responsável histórico por sustentar, proteger e liderar a família. Foi ele quem foi para as guerras, quem morreu cedo, quem abriu mão do afeto para sustentar o lar. Assim como os judeus foram expulsos da Terra Santa, perseguidos, marginalizados e quase exterminados no Holocausto, o homem também foi banido simbolicamente do seu lugar afetivo e familiar. Ele volta quebrado, volta menor, mas volta com o desejo de reconstruir em paz. Já a mulher, como o povo palestino, ficou com os filhos, ficou com o lar. Ela se considera legítima habitante daquele espaço, mesmo sem reconhecimento legal. Ela já estava ali, era numerosa, criava os filhos, mas sem um nome, sem um país, sem uma escritura. Assim como o povo palestino nunca foi reconhecido como Estado pela comunidade internacional, também a mulher não era reconhecida civilmente como figura autônoma até poucas décadas atrás. Então o que temos é isso. Um homem que volta da guerra emocional e histórica tentando reconstruir a sua dignidade, uma mulher que se sente traída pela vida, subvalorizada, não reconhecida e começa a reivindicar mais. Imagina um casal vivendo em união estável longa, conturbada, cheia de idas e vindas. Eles brigam por patrimônio, afeto, filhos, território emocional. Não sabem exatamente quando a relação começou a ruir, nem o que entra ou não na partilha. Os bens são históricos, os vínculos muito confusos. Então a família, que aqui simboliza a ONU, entra como mediadora e diz: vamos dividir. O homem fica com essa parte aqui, a mulher fica com essa parte aqui, os filhos por hora ficam com ela e essa casa principal, Jerusalém, vai ficar neutra, no nome da sogra, controlada por todos ou por ninguém. No futuro a gente vê. Essa é a partir de 1947. O homem aceita, ele quer viver em paz, mas a mulher não aceita. Diz que é injusto. Que ele mesmo ferido voltou com poder demais. Ela grita: eu sempre estive aqui com os filhos, com o emocional. Por que ele vai recomeçar se eu ainda nem fui reconhecida? O homem tenta seguir, mas ela entra com uma medida protetiva, emocional, faz acusação grave, quer tirar dele os filhos, a casa, o direito de existir como uma figura masculina daquela família. Essa é a guerra de 1948. Países árabes atacam Israel no dia seguinte à sua criação. É como se ela, a mulher, entrasse com tudo na justiça para destruir a parte que ele acabou de reconstruir. Só que o homem vence, prova a falsa acusação, a denunciação caluniosa, conquista até mais, ocupa partes da casa que eram dela, inclusive a sala da sogra, de Jerusalém Ocidental. O homem vence, mas sabe que ela não vai parar. Ela não se conforma. Diz que ele sempre foi opressor, fala de abuso antigo, de gaslighting emocional, começa uma nova rodada de denúncias, medidas protetivas sobre partilhas. Ela fecha fronteiras emocionais, bloqueia contas bancárias, aciona rede de apoio. É como o Egito fechando o Estreito de Tirã, impedindo Israel de respirar economicamente em 1967. O homem vê que ela vai atacar de novo, dessa vez com aliados. Então ele ataca primeiro. A guerra de 1967. E ele vence de novo. Mas agora ele ocupa tudo. Cisjordânia, Jerusalém inteira, Gaza, colinas de Golã. Não por ganância, mas por medo. Por desconfiança, por trauma. Ele instala parentes nos cômodos que ela usava.
advogados, testemunhas, assessores, cláusulas de contratos, assentamentos legais e afetivos. Começa a esconder seu patrimônio, transforma em holding, muda para criptomoeda, faz contrato de namoro com cláusula de não coabitação. Não confia mais nela. Ele quer se proteger antes que venha a próxima bomba. Ele até sai fisicamente de Gaza depois, mas continua controlando a pensão como a energia, o acesso como as fronteiras, as redes como o mar, a reputação como o espaço aéreo. Ela mora ali, só até onde ele permite. Ela diz que está presa, ele diz que é por segurança. Então a mulher se junta ao Femme Hamas e parte para o ataque. Cansada, frustrada, radicalizada, ela se junta a um grupo novo. Não é mais aquela mulher que queria só ser reconhecida. Agora ela é militante do Femme Hamas, o feminismo armado de justiça, ideologia, vítimas e estatísticas que não se sabe de onde elas tiram. Ela não quer partilha, quer vingança, não quer acordo, ela quer destruição. Ela diz: esse homem é o patriarcado, ele tem que cair. E começa a atacar os filhos dele, os empregos dele, a nova companheira dele, a saúde mental dele. O mundo assiste e se divide. Uns dizem que ele é frio, calculista, oportunista, ocupador. Outros dizem que ela se vitimiza para legitimar o ódio. A ONU já não consegue fazer nada, só emite notas de repúdio. E às vezes toma o lado da mulher sobre a perspectiva de gênero, mesmo quando ela está armada de má fé. O homem endurece, vira migtol. Ele não tenta mais reconciliação. Vira um homem racional, solitário, um homem blindado. Procura grupos, fala publicamente sobre suas dores, faz coaching jurídico, contrata advogadas de direitos masculinos. Ele quer só uma coisa: sobreviver com dignidade. A conclusão é que a guerra dos sexos é a memória da dor. Esse divórcio não é sobre quem tem razão. É sobre quem sobrevive com o mínimo de paz. O homem, como judeu, não quer mais perder tudo de novo. Ele só não pode confiar, porque já foi traído, aniquilado, expulso da própria história. A mulher, como palestina, quer reparação. Mas às vezes, em nome da reparação, ela quer vingança. E o mundo assiste e chama de opressor aquele que sobreviveu. Apoia o Hamas quando acha que é resistência, apoia o feminismo radical quando acha que é só empoderamento, mas esquece que às vezes o oprimido de ontem vira o algoz de hoje e o sobrevivente de ontem vira o silenciado de sempre. No fim das contas, essa guerra entre homem e mulher, entre Israel e Palestina, entre ex-companheiros em guerra patrimonial e afetiva, não pode mais se prolongar eternamente. A sociedade já sangrou demais. Os filhos de Jerusalém estão sob disputa, instrumentalizados, esvaziados da sua infância. E é por isso que eu me posiciono como uma figura de mediação firme, mas racional. Talvez me caiba o título simbólico de baronesa dos direitos paternos, que tal? Não como quem se exalta, mas como quem se coloca entre trincheiras para delimitar fronteiras justas. Eu não quero que a guerra perpetue. Eu quero que as autoridades parentais sejam reconhecidas, delimitadas, equilibradas. Quero que Jerusalém, os filhos, seja um espaço neutro, seguro, habitado por ambos, sob o olhar do pai e da mãe, das famílias extensas, sem dominação, sem vitimização e como estratégia de poder. Porque o Brasil que eu defendo, esse país continental de dores, traumas e pluralidades, não pode mais viver em estado emocional de guerra civil entre os sexos. Nós não temos poder bélico para aniquilar um ao outro, mas temos sim o poder diplomático de selar acordos duradouros. Não pela nossa história, mas pelos nossos filhos, que vão herdar as fronteiras que hoje deixamos em aberto, ou que finalmente definimos com justiça, clareza e paz.